Muito bem, estamos de volta. Hoje o assunto é a introdução alimentar e a gente quer saber quando é que o bebê está pronto, como é que a gente pode estimular da melhor maneira essa fase tão preciosa que pode deixar ali consequências para o resto da vida dessa pessoa, desse mini ser humano. Vamos juntos entender esse assunto? Bom, quando a maternidade chega, com ela surgem sim muitas dúvidas e também muitos conselhos, das pessoas que estão à nossa volta sobre como cuidar dos nossos filhos, que roupa usar, que alimento é melhor, qual é o melhor momento para iniciar a introdução ali desse alimento e com isso a dúvida do que realmente levar em conta, porque são muitas opiniões nesse momento. As pesquisas indicam que 30% dos bebês com desenvolvimento normal podem ter dificuldade ao começar a ingerir outros tipos de alimentos além daquele leite materno. E uma boa introdução alimentar é fundamental para o futuro dos pequenos, para que eles se desenvolvam uma alimentação mais equilibrada e saudável. É muito importante que para a criança se alimentar, ela tenha um bom desenvolvimento motor e físico, habilidades orais, sensoriais, como a motivação e o contexto familiar, por exemplo. Você sabia que se a criança não está se sentindo muito bem, por exemplo, ela também pode vir a rejeitar coisas novas e perder um pouco da curiosidade? Olha que interessante, o contexto ali, dessa família é muito importante para o bebê. E a gente precisa estar esperto ali com os sinais. Essa fase pode trazer muitas dúvidas, questionamentos. Então, o acompanhamento com o especialista pode te ajudar a tirar essas dúvidas. E hoje, aqui no Vida e Saúde, a gente está recebendo a Poliana Figueiredo, fonoaudióloga, e ela vai nos ajudar aqui a compreender um pouco mais desse universo. Mas a gente quer que você participe também. Então faz o seguinte, nosso WhatsApp está aberto aqui para você. Aproveita para anotar e salvar aí na sua agenda. O QR Code que está aparecendo aqui, é só você apontar a câmera do celular para ele e você vai ser direcionado para o nosso contato. Já salva aí na sua agenda. Ou o nosso número é 12 98266 0004. Poliana, bem-vinda ao Vida e Saúde. Como é que você está? Oi, Peru, eu tô bem, graças a Deus. Muito bom participar do Vida de Saúde, falar desse assunto que é muito importante e muito interessante também. É gostoso ver sua empolgação, eu sei que você se prepara, que você estuda, que você motiva e que você está vivendo também um pouquinho disso já há um tempinho, né? Que gostosa essa fase da introdução alimentar, não é? É muito bom. Quando fiquei grávida, eu vi a hora de chegar esse momento, porque é uma coisa que sempre me interessou, sempre estudei e colocar em prática com a minha bebê é muito, muito legal. Tô ouvindo, ela tá fazendo uma participação aí remota também, né? Seguinte, eu quero que você conte pra gente de maneira resumida o que é a introdução alimentar. Porque quando a gente fala assim, parece uma coisa tão formal, né? Mas tem gente que faz de maneira muito natural, muito suave também. Sim, a introdução alimentar, o próprio nome já fala, né? Introduzir, né? Permitir, mostrar e apresentar os alimentos, né? O bebê ele vai passar de uma alimentação exclusiva láctea, né? Para uma alimentação complementar, ou seja, vão apresentar novos alimentos, mas vale destacar que esses alimentos precisam ser saudáveis. É verdade. Quando é que a gente deve começar essa introdução? Fala pra gente um pouquinho, Poliana. Bom, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, devemos começar a introdução alimentar, essa alimentação complementar, a partir dos 6 meses de idade, mais sinais de prontidão. Muitos acham que o bebê está pronto antes dos 6 meses, mas é importante observar alguns sinais que o bebê demonstra que ainda ele não está preparado para receber este alimento. Então, nós devemos observar os sinais de prontidão que a gente vai falar e mais o tempo exato. Até os 6 meses de idade, o único alimento que esse bebê deve receber é o leite materno e caso essa mamãe não conseguiu amamentar, o leite em fórmula, na mamadeira.
Tem mães que ficam preocupadas, não só mães, mas famílias que ficam preocupadas se só com leite o bebê já fica saciado, se ele não está passando fome. Mas vários estudos já foram realizados ao longo de décadas, demonstrando que sim, o bebê vai ficar tranquilo, seguro e vai se desenvolver a ponto de estar preparado agora para essa introdução. Vamos falar desses sinais, então, que você mencionou aqui, Poliana. Ele tem que ter 6 meses. Super importante a idade. A Sociedade Brasileira determinou porque eles observaram que dentro dos 6 meses a criança ela já está apresentando sinais, comportamentos, atitudes que ele pode receber outros tipos de alimento, até uma questão fisiológica, né? O estômagozinho dele ali já está pronto para receber algo diferente. Ok. O leite materno, que tem fontes de energia e é o principal nutriente do bebê. Tá. Uma coisa importante quando os pais, eles têm assim, vou começar a introdução alimentar, então eu vou reduzir a mamada. Pelo contrário, o leite materno precisa ser ainda o principal fonte de alimento do bebê. Tá. E isso você está falando, Poliana, num período que vai o quê? 6 meses depois até o primeiro ano, quem sabe? Porque essa introdução ela não vai acontecer em 1 semana, em 2 semanas, né? Não. A introdução alimentar, na verdade, apresentar o alimento ao bebê vai até os 2 anos de idade. Olha aí. Até o ano de idade, o leite materno ou até a mamadeira, a fórmula, o leite em fórmula, é o principal alimento. Então, até 1 ano de idade, aleitamento materno exclusivo ou mamadeira é o principal alimento. Alimento consistência sólido é algo que está ainda sendo apresentado para o bebê. Então, o bebê aprende a comer até os 2 anos de idade. Legal, então a gente tem isso em mente, mamães, nada de desespero. Eu sei que talvez você fique ansiosa porque às vezes tem que trabalhar, voltar a trabalhar depois dos 6 meses, né? Então gera aquela ansiedade, aquilo lá, mas tenha em mente que o complemento através da mamadeira ou através do leite materno vai precisar acontecer de uma maneira ou outra para você ficar tranquila. Vai ter tempo até o seu bebê se acostumar à alimentação. Vamos a outro sinal aqui de prontidão, Poliana, que é sentar-se sem apoio. Muito importante. Porque pensa, esse bebê vai começar a receber um alimento. E esse bebê, ele não está totalmente com equilíbrio formado. É aquela criança que está começando a se desenvolver no engatinhar, no sentar, na verdade. Então, ela tomba. E aí, nós vamos falar sobre os métodos, mas independente se você vai ofertar esse alimento na colher ou deixar com que ele pegue esse próprio alimento, se esse bebê não está preparado para isso, ele fica caindo na cadeira, ele fica escorregando, como ele vai receber esse alimento? Então, é um sinal muito importante. Tá. Manter-se... É muita coisa para administrar, gente. É um serzinho ali que tem que ser uma coisa de cada vez. Ele também precisa saber pegar os objetos e levar à boca, aquela brincadeira, né? Até o pezinho leva à boca, tudo vai para a boca. Tudo. O bebê... Tivemos uma interferência aqui, mas eu acho que ela dizia o seguinte, que o bebê sente as coisas pela boca, a fase oral, né? Começa a experimentar o mundo com a boca. Então, vamos tentar reconectar com a Poliana aqui, que é fonoaudióloga, mas olha, ela está dizendo aqui, olha, ter 6 meses de idade, sentar-se sem apoio e saber pegar objetos e levar à boca são os 3 primeiros sinais de que o bebê está pronto já para começar a introdução alimentar. Poliana, fala pra gente do próximo sinal de prontidão, reflexo de protusão da língua. O que é isso? O reflexo de protusão da língua o bebê já apresenta já desde cedo, porque como ele está na fase de sugar, né, e tá lá. Tá. Sugando. E aí, então, ele não sabe como posicionar essa língua. Então, a partir dos 6 meses, o bebê ele já começa a ter uma protusão de língua anteriorizada. Ele já não deixa essa língua... Entendi. Ele já começa a melhorar. Isso vai aos poucos, mas na fase de introdução alimentar já vai diminuindo. Tá. É importante também salientar que o bebê continua com uma leve protusão de língua. Ainda tem
esse movimento da língua para fora, mas vai diminuindo. Tá. Ele vai adquirindo controle à medida que vai. A língua é um músculo também, ela precisa se exercitar e vai aprendendo esse controle aos poucos. Próximo sinal de prontidão seria demonstrar interesse pela comida. Agora, esse aqui eu quero que você fale um pouquinho mais, porque tem bebê que demonstra interesse pela comida antes dos 6 meses. E aí, a família, é época de Páscoa, dá um pedacinho, ele tá com vontade. Fala, tadinho, né? O famoso vai ficar aguadinho, vai. Mas não, nós não devemos ofertar os alimentos antes. Ele é curioso. A gente precisa entender que o bebê é curioso, ele está em fase de desenvolvimento. Então, é normal ele querer pegar esse objeto ou este alimento que está em sua mão, né? Mas a gente precisa entender que o alimento é dado ao bebê após a introdução alimentar. Mas sim, mostrar para o bebê objetos, ele vai levar até a boca, fazer com que ele comece a entender esse lugar, esse movimento. Tá. Doutor, um outro sinal físico aqui de que o bebê está pronto é o controle total da cervical. Tem muito a ver com sentar-se sem apoio, ou seja, ele não pode estar preocupado com o equilíbrio dele e ao mesmo tempo se alimentar. Ele tem que ter conquistado essa fase também. Sim, ele vai de acordo com o sustentar, não é? Isso é muito importante. A partir do momento que ele consegue se sustentar, essa cervical também está preparada. Então, se esse bebê fica cambaleando, é ruim, porque como ele vai receber esse alimento, sendo que ele mesmo não consegue se segurar, né? Se equilibrar ali no cadeirão. Se esse alimento vai ser ofertado num cadeirão, ou no colo, ou no chão, é importante ele estar firme, independente aonde ele vai receber esse alimento. Tá, seguro. Agora, você já deu uma pontinha aí, uma deixa de alguns métodos de introdução alimentar, né? Uma pessoa um pouco mais tradicional vai querer que o bebê já comece a sentar no cadeirão ou à mesa ali junto com todo mundo. Tem gente que é mais liberal que vai deixar o bebê no chão, vai forrar uma toalha ali, vai fazer a bagunça com o bebê. Fala um pouquinho dos métodos que hoje se discutem como métodos legais para a introdução alimentar. É importante a gente até pontuar que quando nós decidimos fazer a introdução alimentar, a gente precisa estabelecer uma rotina, né? A rotina é muito importante para esse bebê entender o que é o alimento em si. Então, escolher um lugar ideal que esse bebê vai receber o alimento, então é super importante, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente tem alguns métodos de introdução alimentar. O mais tradicional, que é aquele alimento na papinha ou amassado, alguns métodos mais novos, mais recentes, pouco conhecido, mas que está aí, ó, já na boca, todo mundo já está conhecendo um pouquinho desse método, que é o BLW, que é o Baby Led Ring, e o método participativo, que é uma forma do adulto, do responsável estar ajudando o bebê. Porém, esse bebê também comanda a introdução alimentar, né? Quando você diz... Fala um pouquinho, fala aí. Como que você diz comanda? Quando você fala o bebê comanda, tem muita avó, muita tia com cabelo em pé, assim, porque como é que o bebê vai dar conta de comer um pedaço de manga, por exemplo, ele não corre o risco de engasgar? Muitas dúvidas surgem também quanto a esses métodos. Para a gente falar sobre cada método, a gente precisa entender qual é a importância desse desenvolvimento. Então, a gente vai entrar agora, por que esse bebê ele precisa, na introdução alimentar, também se desenvolver. Ele vai estar em cada momento, ele vai desenvolver normalmente, e dependendo de qual introdução alimentar você escolher. Mas tem certas introduções, como BLW, que ajuda no desenvolvimento do bebê. Então, assim, a gente precisa entender que o bebê, para ele se desenvolver, ele precisa exercitar. Vamos voltar na introdução alimentar tradicional, a papinha. Quando você oferece um alimento na colher, amassado ou liquidificado, lembrando que alimentos liquidificados perdem todas as proteínas desse alimento. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ou até a Organização Mundial da Saúde, já orientam, pede que os pediatras orientem os pais
para não mais ofertar esse alimento liquidificado e sim amassado. Então, vamos colocar, o bebê está recebendo o alimento na colher com esse alimento amassado. O movimento é abrir, pegar e engolir. Então, só trouxe informação para o cérebro que ele precisava abrir a boca, não mais. Agora, se a gente for pensar no método BLW, que é o desmame guiado pelo bebê, o que a gente vai trabalhar com esse bebê? Vai ensinar com que ele abre a boca, ele pega esse alimento, ele mastiga, ou seja, ele está trazendo informação sensorial para o cérebro, fazendo com que o cérebro reconheça que certos músculos da mastigação precisam se movimentar para ele mastigar esse alimento e engolir. Muito bem. Mas ele engole? Aí vem algumas questões do BLW, porque o bebê, quando ele tem introduzido ao método BLW, o bebê não exatamente ele come, ele experimenta. Digamos que ele está em treinamento total aqui nesse momento. Chegou uma interação aqui, Poliana, que eu quero trazer. Vamos ver se você ajuda a gente, porque tem a ver com isso que você está falando. A Rayelen Cerqueira, ela diz o seguinte: minha filha tem 3 anos, fui no dentista e ela me disse que a minha filha não mastiga, ela só engole, pois dorme de boca aberta. Como ensino a mastigação? É a pergunta da Rayelen aqui, que pode, inclusive, representar a dúvida de muitas mães aqui. Sim. Primeira coisa que eu observei nessa pergunta: dorme de boca aberta. A gente precisa entender também, ou talvez levar essa criança ao otorrinolaringologista para entender se tem alguma dificuldade respiratória. Tá. Fazer uma avaliação para entender. Sobre a mastigação, a gente precisa entender também o contexto dessa criança na família. É uma criança que foi acostumada somente nos alimentos liquidificados? Tudo amassadinho? Tudo mais pastoso? Essa criança, ela teve alguns alimentos em pedaços? Porque assim, quando a gente trabalha o método tradicional, que é papinha ou amassado, é aquele que eu falei, a criança, ela não sabe mastigar porque ela não entende. Ela não tem exemplo de mastigação. Então, se essa criança ela é acostumada a sempre estar esse alimento mais amassado, até 1, 2, 3 anos, quando ela se depara com alimentos mais sólidos em pedaços, ela olha para o alimento e não faz com isso. Ou seja, ela não passou por aquele treinamento anterior, né? E aos poucos, não dá para chegar, eu acho que, Rayelen, é o seguinte, não dá para você chegar e querer que sua filha, de repente, comece a mastigar como você mastiga. De repente, começar aos poucos, mostrar as frutas e comer, pegar uma espiga de milho ali, morder, deixar brincar com o alimento até que isso aconteça. Mas, realmente, a ida ao especialista para identificar outros problemas de saúde não pode ser descartada. Doutora, chegaram mais algumas dúvidas aqui, já posso colocar mais uma na tela? Vamos ver, olha, Fabiana, precisa ter todos esses sinais de prontidão para começar a introdução? Posso já responder? Pode. Bom, os sinais mais importantes é entender que esse bebê está preparado para receber o alimento. Eu vou dar o exemplo da minha filha. A minha filha começou a introdução alimentar com 6 meses e 10 dias. Por quê? Ela ainda não ficava equilibrada e ela também ainda tinha um pouco a mais de reflexo de protusão de língua. Então, eu esperei ela ter o equilíbrio completo, ela sentar sem desequilibrar, para começar a introdução alimentar. Então, alguns sinais de prontidão são mais importantes. Esperar a criança se equilibrar. Então, se ela vai sentar na cadeira, ou no seu colo, ou até no chão, você precisa que essa criança ela tenha a postura certa. Vamos supor que você está com essa criança com a cabeça toda trabalhando. Tadinha. Ou você vai pegar na boca dela, ou como ela vai pegar o alimento para levar esse alimento à boca. Então, sim, é importante esperar os sinais de prontidão. Maravilha. Vou dar só uma orientação. O bebê que é nascido prematuro, ele tem esses sinais de prontidão um pouco mais para frente, né? Precisa ver exatamente com o pediatra essa idade fisiológica do bebê. Certo. Para entender sinais de prontidão. Então, fica atento quem são bebês prematuros.
Tá bom, mas olha, lembrando que você vai ter que ter paciência e tornar esse momento gostoso, porque é momento da alimentação, comer é uma bênção, gente. A gente que teve Covid sabe, né, que perdeu o paladar, perdeu o olfato. Que saudade, que delícia comer, sentindo o gosto, sentir o prazer da comida. Chegou a interação, não vou nem falar aqui, mas torna esse momento gostoso. A Suelen mandou aqui pra gente essa foto linda do Heitor, que tem quase 10 meses, não gosta muito de papinha, sopinha, mingau, e prefere o peito. E ela começou a introdução alimentar aos 6 meses. Ela quer saber aqui, Poliana, o que ela faz para estimular o Heitor, que deixa essa foto de babá aqui pra gente? Primeiro, ela precisa entender que se ele só quer mamar, muito bom. Heitor, você está com o seu melhor alimento, que é o leite materno, ou a fórmula. Tá? Mamãe, não fique preocupada. O principal alimento é o leite materno. Mas, para você começar a apresentar, olha só, a gente está vendo que tem uma criança talvez independente aí. Se ele não aceita a papinha liquidificada, a gente está entendendo que essa criança ela gosta de ter independência. Então, a gente pode entender que o método BLW seria uma abordagem muito bacana para esse bebê. Então, mostre os alimentos. Os alimentos precisam ser, quando você oferece os alimentos no espaço, vale salientar que esses alimentos, eles precisam ter a consistência certa e o porte certo. Tá. Bom? Para não trazer risco, né, doutora? Para não ter risco. Porque, independente se é só leite, se é papinha, alimentos em pedaço, o engasgo pode acontecer. Ou o GAG, a gente vai falar um pouquinho do GAG. O GAG, ele Fala agora pra gente sobre o GAG, porque tem muita gente que acha que o bebê tá cuspindo a comida, mas na verdade é um reflexo. Isso. O GAG é isso aí, ele cospe a comida por quê? É um reflexo de pressão que a língua tem. A língua, nós temos um mecanismo de defesa. E que bom isso, olha que legal. Nosso corpo, ele mostra quando algo de errado está acontecendo. Então, o GAG, ele é nada mais que esse reflexo de defesa que a nossa garganta faz. Então, a parte posterior da língua, ela faz com que o cérebro recebe o alimento, ele vê, opa, tem alguma coisa errada. Ou esse alimento está grande demais, não foi mastigado, então eu vou jogar esse alimento para fora. Só que, assim, é legal mostrar para as mamães que o GAG não é um problema, e sim uma solução. Entendi. Ótimo. Porque o GAG, a criança, ela tá jogando para fora um alimento que não tá muito bem mastigado. Não tá dando conta de mandar para dentro. Então, olha aí, muito legal pensar desse jeito. Aí, Poliana. Deixa eu só dar para a mamãe entender. O GAG, ele não vem com choro. O GAG, ele não vem com falta de ar. Certo. O GAG quando ele tem o GAG, independente de qual tipo de alimento que ele está comendo, a criança volta a comer tranquilamente, diferente do engasgo, que a criança pode ter falta de ar, pode ter uma coloração diferente, e aí sim, precisa rapidamente usar a manobra, né, ou ir para o hospital. Poliana, muito bom conversar com você sobre esse assunto. Olha, quero te agradecer. Quanta coisa a gente aprendeu aqui. E se você quiser saber mais sobre o trabalho dela, você pode acessar nas redes sociais, no YouTube, @HelenaLF, Helena com H, .2020, HelenaLF.2020, que você vai encontrar mais conteúdo legal sobre introdução alimentar com a Helena, é isso? Minha filha. Obrigada, viu, Poliana? Até a próxima. Até. Olha só, você gostou, né? Bom, se você quiser rever, tá disponível tudo lá no nosso canal no YouTube. Mas agora a gente pausa rapidinho para na volta dar um nocaute na preguiça e no estresse aí com o Fighting com a Tânia Santos. E também tem receita de trufa de maçã aqui no Vida e Saúde hoje. Não sai daí não que a gente já volta com tudo isso para você.